Palavra de Deus para nós hoje, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 7 em diante. Primeira carta a Pedro, capítulo de número 4, começando com o verso de número 7. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, começando com o verso de número 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oramos. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra. Podemos chegar até a Tua casa, prestar culto, louvor e adoração. Obrigado que a Tua palavra é a verdade, chegou até as nossas mãos. E agora, Senhor, edifica a nossa vida até chegarmos na glória, Senhor. Palavra que tem o poder de nos fazer santos e nos dar herança em Cristo Jesus. Obrigado porque esta verdade está à nossa disposição. Enche o nosso coração com o Teu tesouro. Dá-nos o entendimento correto, ó Espírito Santo, falando aos nossos corações e nos instruindo na Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Servindo com amor intenso. Tivemos hoje aqui a diplomação de presbíteros e diáconos, né? É uma caminhada de serviço, tanto um quanto o outro. Mas servir com amor intenso tem uma qualificação muito maior do que sermos escolhidos para estarmos fazendo isso dentro de uma igreja, sermos reconhecidos como piedosos. Servir com amor intenso, a intensidade do amor de Cristo nos dá razão de existência. Muitos não seremos recompensados por isso. Muitos sofreremos as consequências do pecado que nos cerca, apesar de demonstrarmos amor intenso para aquilo que fazemos e por que fazemos, a contrapartida não é uma realidade. E pasmem, com certeza, na sua maioria, não será realidade. Você vai servir com amor intenso, você vai se dedicar e não é igual aos filmes e às novelas. Você não vai ver absolutamente nada da contrapartida. Algumas leituras românticas de vida vão dizer, olha, a pessoa veio e se reconciliou contigo, olha, as coisas todas deram certo e o final foi feliz. Servir com amor intenso não espera o final feliz. Ele simplesmente o faz porque Cristo Jesus o fez. Então, queridos, nem sempre a gente vai olhar para a metade do copo cheio. Às vezes existe a metade do copo vazio e ninguém vai te agradecer por nada. Esse mundo nos coloca diante de uma caminhada ingrata de vida. E se você esperar a contrapartida e fizer com amor intenso na leitura romântica, que verá alguma coisa maravilhosa do outro lado, é morte, queridos, é cruz. Servir com amor intenso tem o final na cruz, no sacrifício. Então, queridos, não esperem coisa diferente do servir com amor intenso. Muitos servos de Deus indo para os campos missionários, amando as pessoas que estão perdidas, já perderam a sua vida.
Não conseguiram muita coisa, não realizaram muita coisa, mas enquanto vivos, serviram com amor intenso. E isso que fez a diferença na caminhada cristã daqueles que assim o fizeram. Então a contrapartida não é a referência para servirmos uns aos outros com um amor intenso. Pastor, eu fiz tanta coisa, sofri tanto, padeci tanto e ninguém me reconheceu. Dê glória a Deus, é o que o texto diz, né? Essa é a razão para Deus ser glorificado. Ninguém reconheceu você, então glorifique a Deus por isso. Você fez pela razão certa. Você não se preocupou porque aqueles haveriam de fazer a seu favor. Você fez unicamente porque Cristo Jesus assim o fez e lhe ensinou. Dê glória a Deus pelo seu intento. Muito obrigado, Deus, porque eu pude amar com amor intenso, e esse amor intenso foi reflexo do amor de Cristo Jesus na cruz por mim. Que bênção é podermos ter esta visão numa caminhada cristã. O texto sagrado vai dizer: quem honra, honra, isso é fato. Mas a honra aqui é a honra que Deus dá, não a honra que os homens dão. Essa honra aqui tem a ver com Deus e não conosco. Não estamos aqui para ser aplaudidos. Não estamos aqui para fazer sucesso. Nós estamos aqui para servir com amor intenso. A igreja ficou aqui para servir com amor intenso. O texto fala, e vamos a ele. O texto da carta de Pedro é uma carta circular, ela deve atingir a todos os cristãos uma circunferência de cidades, mais ou menos 100 quilômetros. Ela deve caminhar por todas aquelas igrejas. Eles devem aprender que diante da perseguição e do sofrimento e da morte de muitos cristãos, eles devem continuar servindo e servindo com amor intenso. O texto fala no capítulo 2, verso 17, que nós somos servos de Deus. O texto fala no 2, verso 18, que nós somos servos de todos. O texto fala do verso 2 ao verso 18, do capítulo 2, 18 a 25, que nós estamos aqui para fazer alguma coisa em nome de Deus. No capítulo 3, verso 1 a 7, ele fala que nós devemos servir na família. E capítulo 3, do 9 a 22, diz que nós devemos servir em tudo. E isso deve gerar uma prática do bem. Há um bem sendo realizado pela igreja. Nós estamos fazendo algo de bom. E fazer algo de bom é servir com um amor intenso. É dar tudo de nós para que tudo seja feito no mover e no viver do Espírito Santo de Deus na sua igreja. E o Espírito Santo está conosco simplesmente com o único objetivo de fazer aquilo que nós possamos estar fazendo, que Deus já havia predeterminado para cada um de nós. Há um serviço separado de Deus para você, e Ele espera que você o faça com toda a sua vida, e com todos os seus valores, e com todos os seus recursos, para a glória de Deus. O Espírito Santo de Deus vai conduzir a sua vida num servir. A carta de Pedro aqui vai nos dar a certeza de que a nossa caminhada aqui na terra como igreja é para fazer exatamente aquilo que Deus espera de nós. Nós já estamos nessa caminhada, verso de número 7, o fim de todas as coisas está próximo. Pode ser agora, pode ser amanhã. Ele está falando isso no primeiro século da igreja, mas a qualquer momento
e a qualquer instante é hora de nos apresentarmos diante de Deus na glória. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Os meios de graça estão à sua disposição. A vida de oração já é uma realidade para você. Você fala com Deus e Deus fala contigo. A palavra de Deus te instrui, a comunhão te edifica. Os meios de graça já estão plenamente ativos na sua caminhada. Então, queridos, nós temos toda a possibilidade de, acima de tudo, termos amor intenso uns para com os outros. Nós estamos na contramão do mundo. Cada vez mais se esfria o amor ao nosso lado e cada vez mais se esquenta o amor aqui dentro da igreja. Cada vez mais nos aproximamos de Deus e amamos mais os nossos irmãos. Não murmurem, mas recebam as pessoas, tragam as pessoas para junto de você, levem as pessoas até você. Eu estava pastoreando a primeira igreja que eu pastoreei, há 30 e poucos anos atrás, e sempre visitei muitos irmãos, fui na casa dos irmãos, compartilhei a hospitalidade de muitos irmãos naquela igreja. Foi a primeira igreja que eu tive a oportunidade de exercer o ministério. Uma senhora chegou até a igreja, viúva, professora, mas ela queria servir, ela queria fazer alguma coisa, não sabia cantar, não sabia pregar, não sabia fazer estudo, não conhecia muito de Bíblia ainda, e ela falou: pastor, eu vejo que o pessoal, cada um faz uma coisa aqui, e eu ainda não encontrei meu espaço, e eu realmente não sabia o que dizer para ela, porque eu não sabia o que ela podia fazer. Mas naquela visita, tomei um café muito gostoso, ela fez um pão de forma, que cheirou a casa inteira. Eu falei: olha, para começar, a senhora pode fazer o pão da Santa Ceia. Que tal a senhora fazer o pão da Santa Ceia para nós? A igreja era pequena, ela não tinha que fazer tantos pães assim, né? A igreja era menor, mas ela falou: não, pastor, isso eu posso fazer. Isso eu posso fazer. E há pouco tempo, quando eu tive a oportunidade de visitar essa igreja, ela estava na igreja, e ela faz o pão da Santa Ceia, 30 anos depois. Há 30 anos, aquela irmã faz o pão da Santa Ceia daquela igreja. Pouca coisa? Pense 30 anos de Santa Ceia numa igreja. Você vai ver quanto pão que foi feito naquela comunidade. Existe uma multiforme graça, e o texto vai falar isso. Quero rapidamente falar com vocês a respeito da caminhada dessa multiforme graça. Servir uns aos outros. E esse dizer, em primeiro lugar, esse dizer é falado 365 vezes na Bíblia. Portanto, tem alguma ênfase da parte de Deus que nós devemos servir uns aos outros. Tem servir uns aos outros para cada dia do ano. E um princípio que a gente pode colocar aqui é que este é o caminho que Deus quer para a sua igreja. Em segundo lugar, ele fala cada um na sua individualidade. Você não precisa de muita gente em volta de você. O que você pode fazer? Na instrução da comunhão orgânica da igreja, diz que nós somos membros individualmente do corpo. E Deus, você não precisa: puxa vida, pastor, eu vim sozinho. Pois era para vir só você mesmo. Deus esperava que era você que fosse servir naquela hora, mas ninguém mais veio. Pois é, que bom que ninguém mais veio, porque Deus queria usar a sua vida
Não terceirize o serviço que Deus trouxe para você. Vá lá e faça o que você tem que fazer, na sua ordem, do seu turno, na sua hora, mas cumpra cabalmente aquilo que Deus preparou para você, conforme o dom que recebeu, no qualificativo que Deus deu. Ele mesmo te comissionou como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Não existem maus dispenseiros. Aqueles que servem não fazem por maldade, mas fazem por bondade. Não há orgulho, não há vaidade, não há desejo egoísta, mas muito pelo contrário, há o desejo que as pessoas sejam edificadas como bons dispenseiros de uma graça que é imensa, queridos. Nós não podemos dimensionar a grandeza da graça de Deus. E, portanto, ela é multiforme, ela não tem uma forma definida. E eu faço a leitura de muitas igrejas e de muitas denominações, porque a graça de Deus não cabe em apenas uma forma. Ela não se limita à nossa capacidade de formalizar a graça. E muitos veem isso como negativo, eu vejo como positivo. Portanto, a graça de Deus não cabe em uma forma só. A graça de Deus pode atingir a quem quiser, a hora que quiser, do jeito que Ele quiser. Portanto, verso de número 11. Fale, sirva, dê de tudo que você pode em todas as coisas e seja Deus glorificado. A glória será dada a Deus no seu servir. Toda glória, todo domínio, toda eternidade estão nas mãos de Deus, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E o escritor sagrado leva a todas as igrejas que estão lendo a dimensão da glória de Deus. O servir aqui é servir em amor. Não há nenhuma obrigatoriedade, todos se voluntariam para fazer aquilo que a graça de Deus assim o determina no seu Santo Espírito. E assim a igreja vai de séculos em séculos, de eras em eras, desde o primeiro momento até agora, pela misericórdia do único Deus verdadeiro. Chegamos até aqui servindo uns aos outros como irmãos em Cristo Jesus. Seja fazendo um pão para a Santa Ceia, seja você tocando um instrumento, pregando a palavra, visitando, exercendo misericórdia, administrando as posses, fazendo o que Deus assim o comissionar para realizar a sua obra, mas faça com amor intenso, porque sem amor não é obra, sem amor não é servir. Tem que ser no amor de Deus. Se não for do amor de Deus, não faça, porque não vai glorificar ao único Deus verdadeiro. Qualquer outro interesse vai tirar você da cena. A glória de Deus não estará presente. Tem que ser por amor. Se não for por amor, queridos, não há presença do Espírito Santo. São tempos difíceis, tempos de sofrimento para as igrejas que estão no contexto. E o escritor sagrado diz: vocês devem viver no Espírito Santo. Vocês devem amar intensamente e vocês devem servir uns aos outros. Assim todos nós cumpriremos os desígnios de Deus para o seu povo. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.